Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui na primeira edição, Plantão Glorioso, a gente falar sobre como o Botafogo, lamentavelmente, jogou 30 dias no ralo de pré-temporada e, conforme algumas informações que eu obtive, vai precisar de mais uma pré-temporada. Então, realmente, a temporada para o Botafogo vai começar em março. O novo treinador que vai chegar fez a exigência de que o Botafogo precisa de um período de preparação. Talvez por isso a gente veja aí um esforço tão grande no Campeonato Carioca para o Botafogo não se classificar. A verdade é essa. O novo treinador vai chegar, já tem demandas importantes, mas antes da estreia no Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai precisar de uma pré-temporada. E de repente, as semifinais do Campeonato Carioca podem ser vistas como um empecilho, até porque tem exigências, né? Todo clássico que se joga tem exigências, se perde é cobrado, se ganha falta mais, enfim, a cobrança é sempre muito grande em clube grande. Como John Textor já falou que não está nem aí para Campeonato Carioca, então a tendência, por mais que eu não concorde com isso, a tendência é mesmo que o Botafogo ainda coloque os reservas para atuar contra o Boa Vista e jogue com os titulares apenas contra Flamengo e contra Vasco. Se isso vai ser suficiente para a classificação, eu não sei. A gente vai ver o cenário nessa quarta-feira. Quarta-feira o Botafogo joga contra o time do Flamengo, deve ir completo. O Botafogo também deve ir completo, já que poupou todo o time quase, né? Só o Alex Telles de titular jogou só o primeiro tempo. No final do jogo entraram alguns jogadores, né? O Igor Jesus e o Matheus Martins, mas não deu nem para sujar o uniforme, né? E a gente está vendo como a diretoria do Botafogo não está conseguindo ter um planejamento correto, até porque todas as decisões passam pelo John Textor. Vocês já sabem, ele é centralizador, ele não esconde isso de ninguém, então toda decisão grande passa pelo John Textor. E a maior decisão de todas é o John Textor, que está coordenando, como fez com o Bruno Lage, com o Luiz Castro, com o Arthur Jorge. O novo treinador do Botafogo é algo que diz respeito tão somente ao acionista majoritário da SAF Botafogo. Enquanto o martelo não for batido, a gente vai somar dias nesse calendário de pré-temporada jogada no lixo. Porque não adianta, são 32 dias jogados no lixo até então, porque ninguém aproveitou nada. O torcedor não aproveita nada, afinal de contas, quem vai ao Maracanã para assistir Flamengo e Botafogo, sabendo que o Botafogo vai ser comandado mais uma vez pelo Carlos Leiria. Os próprios jogadores, de certa forma, é uma falta de respeito com os atletas campeões da América, campeões brasileiros, você submeter os jogadores campeões ao que está rolando, de certa forma é muito ruim, é desmotivante. E é por isso que na semana passada a gente trouxe para vocês aqui que internamente o time está desmotivado. A gente viu a motivação do Danilo. A motivação do Danilo Barbosa ontem foi de assustar, né? E são 32 dias que podem ser 35, que podem ser 40, porque apesar de o jornalista João Pedro Fragoso ter dito que o fim de semana o John Textor escolheria, ele não escolheu. Ele não escolheu o treinador. E se escolheu, isso ainda não é público. Eu acho o seguinte, o Botafogo tem que tomar muito cuidado com a sua imagem. Falei isso na live pós-jogo de ontem e repito. Deixar para... Eu sei que vai vazar. Até porque temos fonte, jornalista tem fonte. Agora, eu sinceramente acho melhor o Botafogo manter as 7 chaves, tudo que acontecer em relação a treinador. E quando soltar quando tiver tudo certo, assinado, porque o torcedor não merece o que está acontecendo nesse início de temporada, mas não merece mesmo, tá? Não é a despeito da Libertadores e do Brasileirão que a gente pode fazer isso com o torcedor. Então eu sinceramente sugiro a assessoria, as partes envolvidas, é soltar quando tiver tudo certo, tudo alinhado. Porque, do contrário, fica um monte de cortina de fumaça, aí perde para o Flamengo, supondo aqui na quarta-feira, aí vem 7 nomes. 7 nomes são soltos na imprensa. O torcedor não merece mais isso. E os jogadores, e os profissionais, e o próprio clube. A gente precisa de um direcionamento para ontem.
Porque o que está acontecendo é colônia de férias no Botafogo. O que está rolando é colônia de férias. E está chata a colônia. Ninguém está se divertindo. Sabe aquela colônia de férias que não deu certo? Pois é o que está rolando no Botafogo. Ninguém está se divertindo, pelo contrário. O pessoal está se aborrecendo. E não é legal isso não. São os campeões da América, são os campeões brasileiros. Precisam de muita motivação. O salário já é motivação suficiente. Ganham muito bem. Mas é preciso ter um comando, tá certo? Na coletiva, pós-jogo, Carlos Leiria, se der para separar alguma coisa positiva que ele falou, foi pelo menos a volta do Alan, né? Alguém perguntou do Alan e ele falou que o Alan já estava treinando, já estava recuperado, mas houve uma preferência para que ele pudesse voltar a jogar contra o Flamengo, ser relacionado contra o Flamengo. Eu acho que no jogo contra o Flamengo, o Leiria talvez não vá pensar isso, né? Valeria ao Botafogo, se o Alan tiver totais condições, começar com o Alan. Jogo grande você precisa de jogador grande. Se ele falou que o Alan está treinando bem, que está treinando normalmente, bota o Alan para jogar com o Marlon Freitas e Gregory. Adianta o Marlon. Bota o Alan ao lado do Gregory. A gente precisa de jogadores grandes em confrontos que são grandes. E aí, de repente, quando chegar o meio-campo, quando chegar o meia de verdade, aí a gente bota para jogar no meio, né? Porque esse negócio de improvisar não está dando certo, não deu certo no domingo na Supercopa, o Botafogo tem que estar diferente. O Lucas Alta já foi vendido, beleza, mas quem vai jogar com o Barbosa? A gente precisa saber, vai ser o David Ricardo? Não teve uma boa estreia, ninguém jogou bem, não dá para tirar o jogador por aquele confronto, mas se for ele contra o Flamengo, não sei se vai ser, não sei se vai improvisar, jogador, a gente precisa, obviamente, ter muito cuidado, porque é um jogador que atua pelo mesmo lado do Barbosa. Se for improvisar, é sempre um problema. Aí você tem que improvisar o jogador mais experiente. Se for com o Serafim ao lado do Barbosa, é complicado. É complicado. Então assim, o Botafogo tem que cuidar muito da sua imagem e se o Alan está podendo jogar, eu iria de Alan no confronto de quarta-feira. Próxima edição do Plantão Glorioso, eu espero chegar com boas notícias para vocês. Estamos procurando, estamos caçando, buscando contatos importantes para trazer boas notícias para vocês, porque vocês merecem. Um abraço a todos, saudações alvinegras, fui!